Olá, começa agora mais um programa Em Pauta aqui na TV Fevale. Nosso assunto de hoje não poderia ser mais atual, a violência contra as mulheres. O caso recente da menina que foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro trouxe à tona inúmeros debates sobre o tema, inclusive sobre o que é abuso, quais os tipos de violência que existem, entre outras coisas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Em Pauta Lisiana Carraro, professora da Fevale, advogada e doutoranda. Tudo bem, Lisiana? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Em Pauta de hoje. Obrigada. Vamos falar então sobre um assunto super delicado. O Em Pauta tem como diretriz, né, abordar assuntos que estejam atuais, né, que sejam em voga na sociedade brasileira ou gaúcha como um todo. Agora esse é sempre um assunto mais delicado do que o de costume, né? A gente falar sobre violência contra a mulher, especialmente pelo gancho que a gente está trazendo, que é de um acontecimento super atual e que recebeu uma atenção enorme da mídia, das redes sociais, da conversa de boteco, enfim. Todo mundo tem uma teoria a respeito, todo mundo tem alguma opinião a respeito. E eu queria saber, então, trazer esse assunto, para começar, né, o debate de hoje, trazer esse assunto à tona a partir de um episódio como esse. Qual é o significado disso para a gente discutir esse assunto hoje em dia? Sim, a violência contra a mulher é uma luta que é constante, né? Ela, desde o século XVI, XVII, na Europa, já vem movimentos feministas buscando o reconhecimento do direito das mulheres, desde o ambiente de trabalho, desde a possibilidade de se inserir na sociedade, formas de conduta, vestimenta, enfim, papel no exercício dos negócios, voto. Então nós temos uma história de movimentos, né, que buscam resguardar os direitos dessa mulher. No Brasil, em específico, começa com influência principalmente da Europa, no século XIX, a nós trazermos isso também para o Brasil com movimentos feministas. Um deles que se destaca bastante é o das mulheres campesinas, né, que tem já uma trajetória, uma história, que busca resguardar esses direitos. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem também, que vem, junto com os direitos humanos, fazer esse movimento, agrupar esta necessidade da sociedade. E nós temos no direito uma resposta do legislativo frente aos pleitos das minorias. E as mulheres, embora alguns ainda entendam que não, isso, dentro da sociologia, da antropologia, do direito, a gente percebe que ela ainda é uma minoria, porque ela ainda precisa ficar lutando contra alguns abusos, algumas questões que não lhe são garantidas. Desculpa interromper, mas essa questão das minorias, por exemplo, se fala muito, isso se vê em debate, né, de quem diz, isso é um exagero, o feminismo é um exagero, porque a mulher não é uma minoria, porque a mulher está em maioria no mundo, no Brasil, etc., numérica, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da minoria. Claro. Tu percebe, por exemplo, num cenário político, que é o que nós estávamos conversando antes, né? Num cenário político, o número de mulheres que estão envolvidas na política se deu muito em função de uma imposição de cotas dentro de um partido político reservada para mulheres. E aí, com base e com esse pleito dessas mulheres, essa luta das mulheres tomarem um pouco mais de espaço, né, dentro desse cenário político, tanto na composição dos candidatos, quanto nas casas, né, legislativas, municipais, estaduais, federais, que vai demonstrando ali, né, claramente o retrato, né, da quantidade de mulheres que têm ocupando esse espaço
em detrimento de outros. Você falou muito nesse governo, agora, esse governo interino, né, que assumiu A foto de posse. Né, foto de posse. A foto de posse que não tinha nenhuma mulher. E isso a gente vê em vários outros segmentos, né? Na engenharia, por exemplo, né? Se classifica por uma questão cultural que determinadas atividades são masculinas. Então, a engenharia ela tem um perfil muito mais masculino, né? Mestre de obras, quanto você conhece de mestre de obras mulheres em contrapartida com homens, né? Motoristas de ônibus. Então tem alguns segmentos... Profissões que historicamente têm esse... Que têm um caráter cultural, que trazem, né, essa cultura muito mais aflorada para o masculino do que o feminino. Então essa luta que se fala é justamente para buscar esse espaço dessas mulheres, atendendo um princípio de igualdade, né? Analisando não a questão de gênero, mas sim a sua capacidade elaborativa, sua capacidade de exercer uma atividade específica, né, de representação, no caso da política. Né? Então isso se vem buscando dentro de um contexto histórico, isso não é de agora. E a questão da violência contra a mulher, ela também vem com um marco, que é a Maria da Penha, né, que precisou uma intervenção internacional junto do Brasil, né, no sentido de dizer, governo brasileiro, esta mulher está sofrendo uma sequência de violências, vocês têm de tomar alguma atitude em função desta situação. E aí vem a Lei Maria da Penha, né, alguns criticam, outros fazem sugestões de como aprimorá-la, mas ela vem com um significado muito grande. O número de mulheres que sofrem agressões é muito grande. E falando do estupro propriamente dito, nós temos vários casos de mulheres que do estupro tem como consequência, gera uma gestação, né? E aí a questão que nós temos também cultural de influência religiosa, né, que é a questão do aborto nesse tipo de situação, a necessidade, a luta dessas mulheres de ver reconhecido o direito de que numa situação de violência ela ter como resultado, né, a gestação. Então, quer dizer, existe toda uma contextualização e lutas que se contrapõem, né, tanto de cultura quanto de direitos. Eu queria que tu comentasse especificamente sobre essa questão do estupro, porque aí tem dois assuntos muito atuais que estão interligados, que é esse caso que eu comentei na abertura do programa, da menina no Rio de Janeiro, e também a atual indicação, agora recente indicação da nova Secretaria das Mulheres do Governo Federal, desse governo do Michel Temer, governo interino. Sendo muito criticado em função da historicamente, a postura histórica as falas dela. As falas dela, os ideais. Os ideais e tal, de toda a bagagem que ela traz, né, em função dela estar, né, na secretaria que está. Queria que tu comentasse um pouquinho da relação entre essas duas coisas, como tu comentaste agora, aborto, ela é abertamente contra o aborto, inclusive em casos de estupro. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Primeiramente, a gente tem uma legislação penal que não possibilita essa disposição da mulher sobre seu próprio corpo. E essa é uma luta que vem sendo levantada pelas mulheres no sentido de que elas precisam ter o direito, né, de decidir exatamente sobre o seu corpo. Até porque a gente tem notório conhecimento de que as mães geralmente são as que conduzem a educação e os cuidados com os filhos. Né? Muitos casos de separação, de divórcio, de dissolução de união estável, as guardas ficam quase na sua maioria com as mães e os pais se reservam finais de semanas alternados, né? Pegando as crianças no sábado de manhã e levando-as de volta aos braços da mãe ao final do dia de domingo. Então, é muito restrito
os cuidados que são dados para os pais. Então, a mulher, ela tem uma carga de responsabilidade sobre essas crianças. E muitas vezes das relações afetivas, relações íntimas que são mantidas por essas mulheres, talvez em relacionamentos que não são relacionamentos estáveis, como um casamento propriamente dito ou uma união estável, vem essa gestação que não é planejada, que naquele momento talvez não seja desejada, e aí surge a discussão de que se possa ou não fazer esse aborto. Na legislação hoje a gente não tem essa possibilidade, com exceção desta situação, né, advinda de um fato que também é um fato grave, que é a questão do estupro. Uma secretaria com essa linha de pensamento pode influenciar uma mudança até mesmo da lei? A secretária nomeada, que é a ex-deputada Fátima, ela tem uma característica, né? Ela tem uma vinculação religiosa, evangélica, ela tem discursos travados há um bom tempo no sentido de manter extremamente numa linha conservadora a questão da estrutura da família, né? Tipo homem, mulher, filhos. Essa questão do aborto, que ela já se pronunciou, dizendo que não seria adequado, enfim. Acontece que nós temos uma conquista, né, já reconhecida, e só as pessoas que efetivamente possam estar nos ouvindo, que sofreram alguma situação como essa e que puderam estar amparadas, porque é uma escolha, certo? Não é assim, toda mulher que sofre um ato de estupro e que advém uma gestação vai sofrer o aborto. Não, não é isso. A mulher vai ter a escolha. E aí é isso que se briga nas lutas, né, do feminismo. É a mulher ter a opção de escolher se ela quer ser mãe ou se ela quer fazer a retirada, né, e daquela gestação indesejada. Esse movimento todo que se está tendo, inclusive o objeto da nossa discussão hoje, é o reflexo disso, dessa pessoa que representa uma secretaria especializada, né, para as mulheres com esse pensamento, né, e até que ponto isso pode refletir nestas conquistas que já houveram e nas conquistas que poderão se dar à medida em que serão apresentadas as lutas, as necessidades, porque nós temos um contexto federal, estadual e municipal de políticas públicas direcionadas para as mulheres. E nós já sofremos um movimento, por alguns ditos, de restrição no governo estadual em função de colocar a Secretaria das Mulheres dentro do gabinete da primeira-dama, né? Então, nós temos coordenadorias especializadas de atendimento à mulher, nós temos núcleo de apoio, nós temos casas, lares de recebimento dessas mulheres, né? Nós temos delegacias especializadas para as mulheres, nós temos Patrulha Maria da Penha. Existe todo um contexto em específico para a violência contra a mulher estruturado. E o receio, me parece, de ouvir esse movimento todo em relação a essa secretária assumir com essa fala histórica, né, de construção política dela, é o receio de que esses ganhos todos de amparo, segurança, apoio, acolhimento dessas mulheres possa ser colocado em risco. Eu quero seguir um pouquinho mais nessa pergunta. Logo após um intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo no nosso Em Pauta e voltamos em seguida para falar sobre violência contra a mulher.
Estamos de volta com Em Pauta, hoje falando sobre violência contra a mulher. Eu recebo aqui no estúdio Lisiana Carraro, professora aqui na Fevale, advogada e doutoranda. Lisiana, a gente falava sobre as políticas públicas antes e algumas conquistas e perigos em si, que tu comentava, talvez possa existir o perigo de se perder algumas dessas conquistas tão difíceis de anos, né? Em função de até mesmo uma troca de visão de algum governo, etc. Tu comentava sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre as delegacias da mulher em inúmeros municípios e de ter saído as questões das mulheres de uma secretaria em âmbito estadual para o gabinete da primeira-dama. O que isso influi diretamente por exemplo, verbas para a política pública ou mesmo diretrizes para essas políticas públicas em âmbito estadual? Isso influencia muito na prática? Na verdade, o que nos apresentam os governos é uma situação econômica que justifica uma redução, né, e uma forma de condensar as secretarias, atendendo, claro, as suas especificidades. Porque isso, né, me parece muito uma reivindicação que se tem, por exemplo, do setor cultural, né? Que a cultura é sempre a primeira a ser, condensa com outra secretaria, esconde um pouquinho ali, se tira a verba aqui e tal. Me parece ser a mesma reivindicação. A questão das políticas públicas desenvolvidas e criadas para as mulheres, ela está diretamente ligada com os direitos humanos. Então, a gente não tem como, em tese, desvincular uma vem da outra, né? Com isso, é evidente, o repasse das verbas para os municípios, que são os que também empregam, com essas verbas federais e estaduais, aquela estrutura toda de acolhimento dessas mulheres. No município de Novo Hamburgo, nós temos vários exemplos disso, né? Nós temos um conselho municipal dos direitos da mulher, nós temos uma delegacia especializada para atendimento de mulheres, nós temos uma coordenadoria de atendimento para as mulheres, nós temos um juizado da violência doméstica, criada pelo Tribunal de Justiça para a comarca de Novo Hamburgo. Nós temos uma patrulha Maria da Penha e nós temos a Universidade Fevale em parceria, entrando nessa rede toda de atendimento através do NADIM, que é o Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher. Como funciona esse núcleo, por exemplo? O núcleo está inserido dentro de um programa de difusão de direitos humanos, onde nós atuamos junto à comunidade das mulheres aqui do município de Novo Hamburgo, realizando atendimentos e acolhimento dessas mulheres junto ao fórum, nos dias em que acontecem as audiências preliminares, que são oriundas de boletins de ocorrência registrados por essas mulheres advindos de violência, e aí a violência é física, moral, patrimonial, sexual, psicológica, todas as formas de violência trazidas e amparadas pela Lei Maria da Penha, como a gente tinha falado anteriormente, que é o marco, né, que resguarda esses direitos da mulher. E também nós realizamos atendimento na Delegacia Especializada da Mulher. Então, segundas-feiras à tarde são destinadas para acolhimento dessas mulheres, onde nós difundimos o direito que elas têm, orientamos elas, tentamos desconstruir aquela fala que o agressor traz para ela, que não adianta ela pedir ajuda, que ele vai matar ela, que ele vai colocar fogo na casa, que ele vai levar os filhos, que ele não vai pagar nada para ela para ajudar a sustentar as crianças. E a gente traz então esses direitos, a possibilidade de partilhar, talvez o pouco dos bens, né, que se tem, talvez uma casa numa invasão, mas enfim, a edificação, que sim, ele tem o dever de prestar os alimentos e que ele vai prestar dentro da proporcionalidade, da necessidade. Nós explicamos como é que vai ser o que vem depois do boletim de ocorrência, que é a audiência preliminar, o que significa uma medida protetiva, como ela vai identificar o descumprimento dessa medida protetiva, onde ela vai procurar ajuda,
né, que é através da Patrulha Maria da Penha, ou se socorrer na delegacia, ou até mesmo ir até o fórum. Então, nós trazemos para elas essas informações e acolhemos ela, numa parceria também com o curso de psicologia, onde a gente tem acadêmicos com um estágio supervisionado que também fazem o acolhimento e dão esse suporte para essas mulheres. Bacana. E esse é um projeto aqui da Fevale, enfim, estás colocando agora alguma coisa que é feita na prática, né? Como que essas ações práticas, vindas, né, de políticas públicas, como a gente comentou, influenciam, por exemplo, nos números de denúncias, diminuição, talvez, o aumento do número de denúncias, diminuição das agressões. Como é que é essa relação? Isso aí influencia bastante? Vocês têm uma ideia de como isso evoluiu ao longo do tempo, depois que foi implantado? Sim, nós temos números que demonstram quando a delegacia era a primeira DP, primeira delegacia de polícia, geral, né? Que era geral, o número de mulheres que registravam era bem inferior ao número de mulheres que registram hoje numa delegacia especializada. Isso com todas as dificuldades que uma delegacia especializada tem, que ela funciona de segunda a sexta em horário comercial, não funciona sábado, domingo, nem feriado. Então, não é assim, não havia violência, agora há mais violência. Não, a violência ela sempre houve. Porque isso às vezes é um número que acaba sendo mal interpretado, né? As pessoas dizem, mas aumentou o número. Não. Aumentou o número de denúncias, né? Talvez até o número de agressões, talvez até tenha... O reflexo que a gente faz, e como tu na minha apresentação disseste, eu sou doutoranda aqui da casa, né? Eu faço doutorado em diversidade cultural e inclusão social, e a minha linha de pesquisa é políticas públicas e violência contra as mulheres. A gente analisa os dados, né? E essa construção, essa interpretação se faz e precisa ser feita. Nós temos ali, podemos dizer que esse número maior, gradativo, aumento gradativo nos últimos anos de denúncia, se dão por quê? Por toda essa rede que é oferecida a ela, né? Nós temos, dentro da Coordenadoria da Mulher, aqui no município de Novo Hamburgo, nós temos o Centro Viva Mulher, que é uma casa que fica numa rua de movimento contínuo, onde a mulher pode entrar e sair, sem ela ter aquela sensação de que ela está sendo vigiada, que alguém vai ver, que ela está entrando naquele lugar. Nós percebemos no início do projeto, esse projeto Nadim, ele já vem há alguns anos aqui na instituição, desde 2008, nós percebemos, por exemplo, que se nós fizéssemos os atendimentos na Fevale, as mulheres não vinham aqui buscar o atendimento e orientação, porque aqui a patroa dela estudava, porque aqui tinha uma amiga dela que trabalhava, que não queria que ela fosse vista. Tem a questão do constrangimento. Então a instituição ela vai até a comunidade e faz esse atendimento, esse acolhimento para a comunidade. Então isso é importante. É uma pequena coisinha que se muda, né? Porque é uma variável do quê? Constrangimento, né? Claro. A pessoa às vezes está constrangida e não quer fazer denúncia. Através dos estudos que o Nadim faz, somado aos estudos que a gente, como além de professor, também estudante, né, da pós-graduação, se dá, por exemplo, o ano passado nós fechamos em quase 3.000 boletins de ocorrência, 2.000 e... Agora não vou me recordar, 800 ou 900 boletins de ocorrência em Novo Hamburgo, né? E fizemos um comparativo do primeiro trimestre de 2015 para o primeiro trimestre de 2016 e o número diminuiu. Aí você vai pensar em suposições, né, que nós vamos explorar um pouco isso. Diminuiu o número da violência? Ou efetivamente as políticas públicas estão sendo mais efetivas, como por exemplo a Maria da Penha, as prisões daqueles agressores que descumpriram a medida protetiva. Mas traz um cruzamento de dados aí. Exatamente, porque aquele número geral, eu posso, Lisiana, fazer 3 boletins de ocorrência no mesmo mês. Né? E se eu diminuir isso,
Em função do quê? Em função da patrulha ser efetiva, em função de um processo judicial, através da própria mediação que a gente propõe, né? Nós estamos envolvidos num projeto junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que é a implementação da justiça restaurativa no juizado da violência doméstica. Um projeto piloto que está acontecendo aqui em alguns outros municípios do estado, que já vem sendo apresentado dados e resultados no juizado da infância e da juventude com os menores infratores, que vem não com a ideia de penalizar, apreender, restringir a liberdade daquele agressor, mas que ele entenda que aquela agressão faz mal para ele e faz mal para ela e faz mal para os filhos, porque isso é um outro dado que a gente também tem de avaliar. A violência intrafamiliar, marido, mulher, companheiro, companheira, também reflete nas crianças, porque essas crianças, elas aprendem por exemplos. E a realidade dela, a partir dali, é essa, né? E nós temos uma cultura de que, mesmo que temos aquela fala, né, homem não bate em mulher, nós temos dados que comprovam, né? Nós temos um número assustador que a cada 1 minuto, se eu não me engano, 5 mulheres são agredidas. Então é um número muito acentuado, é um dado muito gritante e a gente precisa mudar isso. Então isso não pode se perder, isso tem que ser feito. E esse questionamento, então, é de fazer com que, através da justiça restaurativa, que a gente responsabilize, que faça com que esse agressor não agrida mais, porque ele vai mudar de mulher, mas as agressões vão continuar. Sim. Se eu trabalhar esse agressor, a tendência é diminuir os boletins de ocorrência cujo agressor seja ele. Então, analisar esses dados também tem que ter um cuidado. Não é porque diminuiu a violência. Talvez seja um reflexo das políticas públicas efetivas que estão resultando num número reduzido, né, de violência. A análise precisa ser qualitativa, não só quantitativa. Isso, e isso é muito interessante porque as instituições privadas, elas têm uma contribuição muito grande na rede, né? Então, os núcleos de prática jurídica, por exemplo, nós temos atendimentos a essas pessoas para fazer o quê? Para fazer as ações de divórcio, para fazer as ações de alimento, para fazer as ações de investigação de paternidade, para dar esse suporte também para essa rede, para que elas estejam empoderadas, seguras e reconheçam um possível novo agressor, para que ela não seja a somatória desses números que vão vir de novo a registrar sobre a violência. Esses últimos episódios que a gente comentou lá no início do programa enfim, suscitam uma discussão não só no âmbito jurídico, não só no âmbito político, mas também a gente vê muito nas redes sociais, né? As pessoas começam a trazer... Eu tive amigas, né, nas redes sociais que vieram com depoimentos pessoais de agressões, de abuso, né, não só físico, mas psicológico, etc. E aí que suscita uma outra pergunta, né? As pessoas no geral, não só as mulheres, mulheres e homens, têm noção do que é a violência? O que pode ser considerado violência contra a mulher? Essa noção tem se espalhado mais, porque é importante dizer, né, eu acho que poderia comentar a respeito, não é só agressão física, né? Tem inúmeros tipos de agressão psicológica, né, de assédio, enfim, que são considerados violência, né, contra a mulher. Tu sabe que é extremamente pertinente essa tua colocação, principalmente porque muito se questiona, né, nós estávamos falando no primeiro momento, das minorias, né? Se não houvesse violência, não haveria justificativa de eu ficar trabalhando sobre isso. Então, questões como essa, discussões que são levantadas sobre as pessoas que representam essas políticas públicas, isso tudo, e fora os dados, IBGE, IPEA, que são centros de pesquisa, de coletas de dados, que são a base para a gente ficar questionando e demonstrando a relevância dessas questões. A informação, ela é primordial. Nós precisamos, através de cartilhas, de palestras socializadoras, de programas
de discussão, de debate sobre o assunto, demonstrar e refletir sobre essas questões. Talvez nós não soframos violência, mas nós tenhamos algum conhecido, como tu mesmo disseste, através dos posts, que se entendem, se concebem empoderados para, a partir daquela manifestação, que entende que seja acolhedora por tua parte, expor uma situação. Então, a violência, ela se dá de diversas formas, né? A violência sexual é a que se desponta junto com a violência física, né? A violência sexual, ela acontece dentro do casamento, dentro das uniões estáveis. As mulheres, elas não têm interesse naquele momento de ter relações íntimas. E o seu companheiro, o seu marido, o seu esposo a forçam. Isso é um tipo de violência, né? Os xingamentos de baixo calão, né? Desmerecer essa mulher, diminuir essa mulher, né? Você não presta, a mulher do fulano é melhor, olha como ela se cuida, tu está sempre desleixada, né? Tudo isso é passível, importante, tudo isso é passível de denúncia. Sim, são as formas de violência moral e violência psicológica, né? Que são os tipos de violência que surgem. A violência patrimonial é um outro tipo de violência que acontece muito nas classes média e classe alta, que é a retenção dos valores, né? Aquele controle do patrimônio. Então, quer dizer, no começo, tudo é mil maravilhas, eu não preciso trabalhar, ele me oferece tudo, só que daí depois ele começa a dizer que eu estou gastando muito, me dá a mesada, a mesada começa a diminuir, e aí eu fico com receio de sair de casa porque eu não vou conseguir me manter, porque ele não me deixou durante anos trabalhar, eu estou fora do mercado de trabalho. Então tem várias consequências disso. E sem contar que a violência psicológica, ela tem um reflexo muito grande na saúde pública, porque ela gera altos índices de depressão e, consequentemente, suicídios, que é um número que não é divulgado por uma questão, né, de política de saúde, mas a gente vê um considerável número de mulheres que se deprimem, né, não conseguem manifestar, não se sentem fortalecidas para buscar ajuda e que num determinado momento elas tentam acabar com a sua própria vida porque elas não conseguem mais sustentar aquela situação. Professora Lisiana, muito obrigado pela tua presença no Em Pauta hoje. Infelizmente, nosso tempo já terminou, teríamos milhões de outras questões aqui para serem abordadas, mas certamente a gente vai voltar nesse assunto ainda esse ano, até para ver os desdobramentos políticos aí do país, como a gente comentou antes, para ver como é que isso vai seguir durante o tempo. Mas agradeço a tua presença hoje aqui. Eu que agradeço a possibilidade da gente discutir isso, colocar para a comunidade essas questões. Eu sempre digo, né, as pessoas não precisam concordar, elas precisam refletir e amadurecer algumas coisas. Exatamente. Obrigado também por nós podermos divulgar o nosso trabalho do Programa de Difusão de Direitos Humanos através do NADIM, com isso divulgar essas políticas públicas municipais, né, e também os nossos objetos de pesquisa através do programa de pós-graduação. Obrigado pela presença. O Em Pauta de hoje fica por aqui, mas você pode conferir este e outros programas no nosso canal do YouTube e também no Facebook da TV Fevale. Até o próximo programa.